Êxodo 15. A canção de Moisés. Então Moisés e os israelitas cantaram esta canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor porque ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai e eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele jogou no mar o exército egípcio e os seus carros de guerra, e os seus melhores oficiais se afogaram no mar vermelho. O mar profundo os cobriu. Como uma pedra eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível. Ela despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a tua vitória. Derrota os teus inimigos e com a tua ira furiosa tu os queima como se fossem palha. Tu sopraste e as águas se amontoaram. As ondas se levantaram como muralhas. E o fundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram: nós iremos atrás deles e os alcançaremos. Pegaremos todas as coisas que são deles e ficaremos com tudo que quisermos. Com as nossas espadas nós os mataremos. Porém tu, ó Senhor, sopraste e os egípcios se afogaram, afundaram como chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer milagres e as maravilhas que fazes? Estendeste a mão direita e a terra engoliu os que nos perseguiam. Por causa do teu amor, guiaste o povo que salvaste. Com teu grande poder, tu os levaste para a tua terra santa. Os povos ouviram falar do que fizeste e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados. Os chefes dos edomitas estão assustados. Os poderosos moabitas perderam a coragem. E todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram teu grande poder e ficaram parados, como se fossem pedras, até que tivesse passado o teu povo, o povo que livraste da escravidão. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolheste para morar, o templo que tu mesmo construísse. O Senhor Deus será rei para todo sempre. A canção de Miriam. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, como os seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrissem. A profecia de Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando pandeiro e dançando, e Miriam cantou para elas assim: cantem ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. As águas amargas. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara. Porém, não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso, aquele lugar é chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu a lei aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Depois, os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. Provérbios 6. Outros conselhos. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma, nem descanse. Saia dessa armadilha, como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas, enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar.
Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Os perigos do adultério. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado, porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo, passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Hebreus 11, versículo 23. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca, e, quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros serrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido.
pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que, somente conosco, elas fossem aperfeiçoadas. E para finalizar mais um devocional, vamos orar. Deus, começamos mais um dia te agradecendo, ó Pai, e pedindo por esperança, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que renova o nosso coração, ó Pai, a nossa fé em Ti, ó Pai. Porque, Pai, nós sabemos que devemos renovar nossa fé cada dia, ó Pai, porque sem fé não conseguimos te ver, ó Pai, não conseguimos chegar a Ti. Sim, nós queremos, ó Pai, que a esperança, ó Pai, esteja sempre no nosso coração, ó Pai. Traz somente à nossa mente coisas que nos trazem esperança, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que nesse dia, ó Pai, não venha nada de mal acontecer com nós, nos guarda, nos abençoa. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.